atos de coragem para ser uma pessoa mais interessante. Eu recebo mensagens de mulheres, muitas vezes, perguntando dentro das consultas de como finalizar um término, se ainda ele vai voltar. Como a gente pode ser mais interessante? Como ser interessante nesse vasto meio de tanta informação, né? Isso é um ato de coragem, quando conseguimos avaliar se nós nos achamos interessantes. Porque eu vejo muitas mulheres que acabam fixando as suas vidas num parceiro. E ser interessante não significa ser algo para o outro, mas sim ser para si mesma. Como ser interessante? Eu te pergunto, mulher, você tem hobbies? Você tem coisas que você gosta de fazer? O que hoje deixa a tua vida mais interessante? Porque é muito comum que nós, mulheres, quando estamos amando, a gente se entregue e acabe, às vezes, infelizmente, que não é algo que deveria ser comum, mas infelizmente eu vejo também mulheres que chegam até mim entregando, né, suas vidas a esse parceiro, esquecendo de ter vida própria. Então, ser uma mulher, uma pessoa mais interessante, isso também vale para os homens, mas eu vejo que o meu público aqui é mulher, é ter vida própria. Você se considera uma mulher? Bom dia, Grazi, bom dia, Mariana. Você se considera uma mulher interessante com vida própria? Eu passei um final de relacionamento há 2 anos atrás que eu nunca imaginei que eu iria passar por ele. Porque eu sempre me achava valentona, durona, que nenhum amor me atravessava. Até que a bendita paixão passou. E eu, dura, né? Nossa, cascadura, uma mulher, era uma mulher cascadura. Bom dia, Dudu. Eu nunca imaginava que eu iria me entregar para um homem como eu me entreguei. Só que eu esqueci desse ponto aqui, ó. Ser interessante para mim. Eu me doava somente para aquele homem. Eu imaginava só vivendo com aquele homem. E esqueci de ter vida própria. Então, quando esse homem saiu da minha vida, é como se ele tivesse levado tudo. Aconteceu isso com você? Comenta aqui se isso já aconteceu. É como se ele tivesse levado tudo que eu tinha. E eu não sabia o que era amor próprio. Eu imaginava que eu me amava pela vaidade, mas eu não me amava. Eu percebi o quanto fiquei mal e decaí no final desse relacionamento. Tive crises, tive ansiedade. Até na bebida fiquei um pouco ali grudada na bebida. E aí quando eu estava esquecendo essa pessoa voltava. E lá meu ponto fraco. Tinha as recaídas. E isso eu vejo também que falta em nós mulheres, se a gente não está bem convicta de nós mesmas, que é essa firmeza dentro de nós. Ser firme por dentro e maleável por fora. Isso nos torna interessantes. E eu não tinha essa firmeza como eu tenho hoje, de saber dizer não. Porque nós mulheres gostamos de agradar os homens. Nós achamos que se a gente frustrar os homens, eles não vão mais estar interessados em nós. E nós temos que aprender a frustrar. Bom dia! Nós temos que aprender a frustrar esses homens, porque nós sempre fomos ensinadas de ser boazinha, dizer sim pra tudo. E eu achava que eu era boazinha quando eu dizia sim pra esse homem. Eu não podia dizer não porque eu achava que ele não ia me querer mais. Estava eu enganada. Tive a primeira recaída,
A gente se distanciou, tive outra recaída, tive a terceira recaída. Até que eu cheguei a um ponto, eu disse, mas vai virar só em recaída isso? Eu vou ficar só em recaída? Foi aí que eu comecei a buscar isso aqui, ó. Ser mais interessante. Não para o outro, para mim, porque hoje eu sei a mulher interessante de conteúdo, de conhecimento, de coisas, né? Tudo que eu já busquei, tanto em Floripa, né? Pelo Brasil. Mas é um ato de coragem a gente buscar ser mais interessante, sabe? Ser uma pessoa interessante, as pessoas ficaram curiosas em conhecer você. O que ela tem? Quero saber mais. O que essa mulher tem? O que o Kevin, o que a Michi, o Alexandre, a Mariana tem de interessante? Porque hoje as relações, tem relações muito superficiais, mas tem pessoas se aprofundando nisso, tem pessoas interessantes também. E aí é que tá a grande questão. Quando a gente começa a ser interessante, naturalmente a gente vai encontrar pessoas mais interessantes. Hoje eu observo meu círculo de amizades, os níveis de conversa são outro. Os níveis de conversa. Não é falando da vida da vizinha, do patrão, da amiga. Eu nem perco mais meu tempo fazendo isso, porque eu acho assim, ó, é perda de tempo. Porque eu tenho coisas interessantes para falar, para fazer, para estudar. Faz sentido para você? O que você acha que faz a sua vida ser interessante ou ser interessante na vida de alguém? O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber o que você acha sobre ser interessante. O que você acha que está envolvido nisso, em ser uma pessoa interessante? Eu falei alguns pontos aqui, mas tem outros também. Comenta aqui, ó. E se você já passou por um final de término, né, ou nota que tá passando por repetição de relacionamento e não tá conseguindo se desapegar, né? Eu super indico você a constelar, né? No link da minha bio também tenho ali alguns movimentos, então é só acessar ali. Eu gosto de dar atenção, né? Minhas consultas, meus atendimentos, você também ganha bastante atenção, observação, né? Porque só quem passa sabe, né? Quando a gente passa na nossa pele as coisas, a gente sabe como é de fato. E também quem nunca, né? Quem nunca sofreu por amor. Quem nunca sofreu por amor. E aí eu comecei a questionar, uns tempos atrás, poxa, mas se eu desse todo esse amor que eu já dei pros outros pra mim, caraca. Então é isso que foi autenticidade, é um caminho para sermos interessantes. Boa! E o que você acha que te faz ser autêntica, Mariana? Eu sei o que me faz ser autêntica é a minha espontaneidade. Aonde eu chego, eu levo essa espontaneidade. Não adianta... Aqui eu tô mais séria, mas eu sou bem brincalhona também. Principalmente pessoalmente, as pessoas dão muita risada comigo, porque eu faço bastante brincadeira. O que você acha que é o teu ponto de autenticidade? Deixa aqui. Bom dia. Isso é muito interessante, porque eu comecei a observar. Poxa, se eu dou todo esse tempo que eu dou para os outros para mim, eu evoluo rápido. Foi aí que eu comecei a evoluir rápido. Quando eu comecei de parada tanto, né, porque eu sou terapeuta, mentora, né, ajudo outras mulheres e eu adoro o que eu faço muito bem feito o que eu faço. Mas, e aí, eu observava que eu me doava, né, não nos atendimentos, mas nas amizades, né. No passado eu observei bastante, sempre me doando, sempre colocando os desejos do outro na minha frente. E eu comecei a observar, poxa, não é isso que eu quero viver. Eu quero viver a minha voz, os meus desejos, as minhas vontades.
sem ter interferência de ninguém. Por isso, não tenha medo do teu crescimento, sabe? Não tenha medo de crescer, não tenha medo de assumir os próprios desejos. E isso me tornou uma mulher mais interessante, porque hoje eu tenho voz. Se eu quiser dizer sim, eu digo. Se eu quiser dizer não, eu digo. E é real isso, porque hoje eu me sinto livre pra dizer não. Hoje eu me sinto livre, sem culpa. Sabe, não quero fazer, não gosto de estar com essa pessoa, não vou ficar. Isso é libertador, porque a gente não precisa fingir, não precisa agradar, não precisa se forçar, não precisa perder tempo. O tempo é a ferramenta mais preciosa que a gente tem na vida. E colocar esse perfil de cacau sistêmico, né, reunir essa medicina com a visão sistêmica que proporciona uma melhora nos relacionamentos. E quando eu comecei a tomar a medicina do cacau, eu observei que eu melhorei pra mim, eu melhorei pro outro. A medicina do cacau, ela proporciona, né, um nível de consciência também, aprofundamento. Então, se um dia você desejar conhecer, né, essa sessão com o cacau, eu tenho certeza que você vai adorar. Concordo, sermos e estarmos conectados permite assumir esses desejos e qualidades, dar a voz para os quereres internos sem preocupação com o julgamento. Aí é que tá. Quando eu virei essa chave dentro de mim, eu falei, ninguém me segura, ninguém me segura. Porque às vezes a gente se segura na nossa vida para querer agradar os desejos do outro. Aí o outro tem a pequenez dele, o outro não aguenta ver às vezes a nossa grandeza. E quer que a gente fique no mesmo lugar, que sabe que não vai acompanhar o nosso passo. E aí vem a crítica, aí vem o julgamento. Isso pra mim, assim, quando eu entendi esse conceito, eu falei, caraca, interessante, né? E a gente tem que tirar o timão e pumba, né? Infelizmente, no caminho, a gente vai ter que deixar algumas pessoas pra trás, né? Porque a gente tem esse, às vezes, apego e carinho por pessoas, mas se essas pessoas não estão nos levando na direção que a gente deseja, né? Não estão sendo pessoas aí parceiras, né? Que incentivem, que nos desafiem, porque os amigos também nos desafiam. É muito importante que a gente tenha pessoas que nos desafiem nesse caminho, né? Que incentive e não nos coloque para baixo ou nos diminua, né? Principalmente amigos. E eu vi que eu sempre fui muito, né? Pela visão sistêmica, a gente não pode trocar, né, os lugares dentro das relações. Eu sempre fui muito irmãzona das minhas amizades, sempre tive até um estilo de mãe, de cuidadora, de querer cuidar. E aí eu vi que não era saudável, eu pensava que eu tava amando, que tava sendo legal, e as pessoas se afastavam, porque eu tinha esse instinto. Então é muito sobre a gente saber equilibrar, né? Eu desejo que essa live aí ela possa ter te mostrado, né, como ser interessante e que também é um ato de coragem, né, em meio aí tanta normalidade, né, mediocridade, superficialidade, o ato de coragem de se aprofundar em si mesmo, né, de fato te leva para outro nível de consciência, te leva para outro nível de estilo de amizade, outras mesas, outros lugares. Então, dependendo do nosso nível de consciência, a gente vai ficando naqueles mesmos lugares devido ao nosso nível de consciência. E é muito sobre isso. Então, se você deseja te conhecer mais, te convido a você fazer uma sessão com o cacau e com a constelação. Você ganha 3 e-books. Olha que massa. Você ganha 3 e-books e um presentinho também. Então, marque a sua sessão de cacau, a sua sessão de constelação. Tenho certeza que você vai adorar. E vai deixar a tua vida com mais brilho ainda, tá bom? Obrigada por hoje e a gente se vê amanhã. Tá rolando live todos os dias. Essa é a 4ª live. Então, tem mais 26 dias de live. Aproveita, tá bom? Um beijo!